Olá pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de gestão de processos gratuito aqui no YouTube. Se você não for inscrito no canal, peço que por favor se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, comente. Nos apoie, assim a gente está sempre aqui trazendo conteúdo para você. É muito importante que você se inscreva, nos ajude a alcançar os 100 mil inscritos. Estamos no caminho e precisamos aí da sua ajuda para isso, ok? Relembrando que esse curso ele vai ter uma quantidade muito grande de aulas. A intenção é que seja o maior repositório de conhecimento sobre BPM no Brasil, aqui no YouTube, né, de forma gratuita, e conto com seu apoio se você puder se tornar membro ou adquirir um dos nossos cursos. O link sempre está na descrição. Lembrando que esses cursos, esses videoaulas aqui, né, gratuitas, fazem parte dos nossos cursos lá do produtividademáxima.com. Essa aula aqui, por exemplo, é um conteúdo extra que consta lá no nosso curso Gestão de Processos, Riscos, Controles e Indicadores, um curso muito amplo que trata desses 4 temas e você pode conhecer mais clicando aí no link na descrição, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse tema extremamente interessante, que é o ciclo de vida BPM, tá? É importante compreender do que se trata, até para você poder utilizar nos seus processos adequadamente, utilizar nos seus projetos, por exemplo, de documentação e gerenciamento de processos, dentro da sua empresa ou na empresa de algum cliente seu, caso você preste esse tipo de serviço, ok? Eu vou iniciar aqui uma apresentação da minha tela para vocês. Vocês podem acompanhar comigo, ok? Aproveito também para lembrar que o link aí do meu LinkedIn se encontra na descrição. Você pode se conectar comigo por lá. É a rede social que eu mais utilizo, tudo bem? Caso você queira fazer parte das pessoas, né, que estão lá comigo, me seguindo lá, eu agradeço. E também, importante, né? Todo dia sai vídeo às 18 horas aqui no canal. Então, não deixe de se inscrever para você conferir todas as nossas aulas. Não somente sobre processos, tá? Em breve vai ser sobre outros conteúdos aí, vocês vão achar bem interessantes, certo? Vamos lá, pessoal, então. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês e vocês vão poder ver o que é que eu preparei para a gente conversar sobre esse assunto. Vocês devem estar conseguindo visualizar minha tela agora, certo? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse ponto muito interessante, né, em termos de gestão de processos, que é o ciclo de vida do BPM, tá? Um ponto fundamental aqui nesse conceito é que o CBOK, né, que é o Common Body of Knowledge lá da BPMP, que a gente comentou na aula anterior, se você ainda não viu, vai lá e assiste, ele não prescreve um modelo único. Então você não pode dizer o seguinte, esse modelo que você está utilizando, ele está errado e assim por diante, tá? Você não pode fazer isso com uma pessoa quando você estiver discutindo um assunto. Então não existe uma maneira única de se fazer isso. Isso é um ponto muito importante, tá? Agora existem formas mais otimizadas. Inclusive, lá no nosso curso de gestão de processos, riscos, controles e indicadores, tem uma parte do curso, né? Tem, na verdade, eu acho uns 3 ou 4 slides que eu coloco um modelo específico, né? Inclusive, lá para o finalzinho do curso, já que a gente está falando sobre criação de indicadores, eu faço uma síntese, né, do nosso curso inteiro e eu faço esse modelo um pouco mais aberto, né? E lembrando que todo vídeo que vem aqui para o YouTube também tem um vídeo lá do nosso curso, né, que é exclusivo, que é sempre a parte 2 desse vídeo, né? E ele é restrito só para quem é aluno, fica lá dentro da plataforma do Hotmart. Então, essa parte mais detalhada a gente já conversa lá. Quem for aluno vai ver daqui a pouquinho lá no nosso curso, na versão online dele no Hotmart, tudo bem? Mas aqui eu queria fazer para vocês essa abertura para ter um entendimento um pouco mais amplo sobre esse assunto, porque às vezes parece que alguém quer meio que dizer que você precisa fazer especificamente de uma maneira, senão você está completamente errado. Isso não é verdade, tá? Agora existe uma lógica para você poder construir uma modelagem de um modelo de ciclo de vida em que ele realmente seja funcional e tenha algum sentido para a sua realidade. Lembrando que isso, né, apesar de parecer bem teórico, ele vai ter um impacto prático muito grande na sua vida. E, inclusive, é um erro muito comum dentro das empresas, tá? Vamos começar compreendendo qual é a primeira fase desse ciclo de vida. A primeira fase é planejamento, né? Aqui você vai, por exemplo, fazer ali o processo de identificação de quais processos existem dentro da empresa. Se você não sabe por onde começar, lá no nosso curso tem uma parte, né, em que eu cito algumas bases de referência para você buscar informações sobre o processo e ter uma noção de como criar uma hierarquia de processos dentro do seu negócio, que é algo fundamental para você poder fazer um mapeamento adequado, tudo bem? Depois a gente vai ter uma aula aqui sobre mapeamento de processo, sobre como fazer, você vai entender isso um pouco melhor. Mas, de toda forma, a gente detalha bastante lá no curso. Então, essa parte inicial de planejamento vem esse momento de você levantar que processos vão ser documentados, né? Definir, por exemplo, quais vão ser as ferramentas que você vai utilizar para documentar esse processo, que tipo de documento você vai criar fluxo, vai criar POP, vai criar instrução de trabalho, que tipo de documento você vai criar, tudo bem? Outra coisa também importante, qual a anotação que você vai utilizar? Vai utilizar BPMN? Vai utilizar EPC? Vai utilizar uma outra anotação? Aí você tem que escolher qual vai ser, né? IDEF0, por exemplo, você vai escolher nesse momento ainda aqui. Depois disso, você parte para o momento de análise, né? Essa análise ela é fundamental para você conseguir
definir quais são as formas mais práticas de executar esse trabalho, tá? Porque você pode desperdiçar muita energia em um trabalho de documentação de processo, por exemplo, e não conseguir ser eficiente nele, né? Então, esse é um ponto para você levar em consideração. Lembrando que, aqui olhando para um ciclo de vida de BPM, isso não se aplica somente para o mapeamento, mas para a própria gestão de processo como um todo, tá? Então, constantemente você vai ter que fazer análises no seu processo. E aí, depois que você faz a análise, por exemplo, consegui aqui fazer nesse primeiro momento a identificação, eu fiz aqui talvez até um rascunho inicial de como esse processo está funcionando, né? Posso até fazer um fluxo em versão as vezes, que a gente fala sobre isso posteriormente. Aí eu analiso e digo, olha, não está tão interessante assim, talvez tenha algum ponto aí que possa ser corrigido, né? São pontos para a gente pensar. Então, nessa análise já vai começar a surgir alguma coisa. Porque na análise você consegue coletar informações de maneira um pouco mais aprofundada. Você já está começando a execução do trabalho propriamente dito. E aí vem o passo, né, do desenho em si, que é você começar a modelar aquela análise que você fez. Você vai criar um fluxo já apontando onde estão as oportunidades de melhoria, eventualmente, identificando ali um requisito, né, que tem que ser adaptado, uma regra de negócio que talvez não esteja muito clara, né? Então, nessa fase de desenho, você já começa a enxergar isso e já vai tentando adaptar para tornar aquele fluxo um pouco mais otimizado, tá bom? Então, é um ponto também interessante para você já dar alguma atenção aqui nesse momento do desenho. Indo um pouquinho mais para frente, nós temos a implementação. Beleza, desenhei aqui o processo, mas o fato dele estar desenhado não quer dizer que ele vai ser executado, né? Eu tenho que agora, que eu fiz aquela análise inicial, vamos só voltar um pouquinho. Fiz o planejamento, defini que processo eu vou trabalhar. Por exemplo, um processo ali comercial, né? Vou trabalhar com um processo de venda para pessoa física. Comecei a analisar aquele processo a partir de uma série de dados que eu coletei, de informações observadas por meio de walkthroughs ou outras técnicas diferentes, que em outro momento a gente fala sobre isso, e fiz um desenho, um esboço, um diagrama, ou mesmo um modelo, né? Que existe uma diferença entre diagrama, fluxograma e modelo, né? São coisas diferentes, tá? Apesar de eles terem conceitos similares, né? As pessoas muitas vezes associam como a mesma coisa, não são exatamente o mesmo tipo de documento, tá? Em teoria, né, pelo menos na teoria, a modelagem ela é um nível mais avançado de documentação de processo em nível de diagrama, tá? E aí o que acontece, né? Nós temos esse desenho feito, esse desenho está já dizendo, olha, funciona dessa maneira, que já é um processo um pouco mais otimizado, aí você pode utilizar dessa maneira para poder ter uma rotina um pouco mais prática dentro do teu processo de vendas para pessoas físicas, né? E vem o momento da implementação, que é quando você vai corrigir os teus sistemas, vai corrigir as tuas tabelas, vai criar algum checklist ali para as pessoas utilizarem no dia a dia, você vai mudar a forma como a documentação eventualmente do cliente é tratada, você vai criar rotinas de atendimento, talvez em um horário diferente. Digamos que a sua empresa aí atende pessoa física de 8 às 17 horas e você descobre que dependendo do perfil do cliente, talvez seja mais interessante começar a atender às 7 da manhã e estender isso um pouquinho até às 19. Isso vai mudar a tua rotina de trabalho. Isso vai exigir, por exemplo, que você tenha escalas de pessoas no teu trabalho, né, chegando ali mais cedo e pessoas ficando até mais tarde. Para você não aumentar excessivamente o custo, você vai ter que mexer na jornada de trabalho das pessoas. Olha só que interessante, né? Então, quando você começa a ver a implementação prática, sai do papel e vira rotina de trabalho. Esse é um ponto muito sensível e, como falei, muita gente falha justamente em compreender isso. Porque às vezes você vai até aqui o desenho do processo e morre bem aí, né? E esse não é o ponto, não é para morrer aí. Você pode fazer essa rotina ser aprimorada constantemente, né? E é importante, inclusive, envolver as pessoas nisso, tudo bem? Às vezes você já tem uma empresa que está com um processo bem enxuto, né? Já está funcionando razoavelmente bem, ou já está numa prática bem adequada, etc. A empresa tem restrições quanto a fazer grandes investimentos, grandes alterações, prefere manter a rotina da forma como está, mas ainda assim você pode sim ter um bom benefício, né, na aplicação dessas técnicas, porque você pode fazer com que as próprias pessoas que executam as rotinas, elas utilizem essa informação de processo para aprimorar os trabalhos dela. Isso vai ser muito interessante quando lá na frente a gente comentar um pouquinho sobre ferramentas que permitem que você tenha a melhoria contínua aplicada em processo. A gente vai só dar uma pincelada muito rápido hoje nesse assunto aqui, mas vamos aprofundar isso em outro momento. Se você não é aluno do curso ainda, a gente tem informação aqui que vai vir, né, via YouTube. Lá no curso você já pode ver essa informação lá no módulo de melhoria de processo. Tem bastante coisa interessante lá para você ler, tudo bem? E claro, lá tem bem mais coisas do que aqui, né? Vamos lá. Em seguida, nós temos monitoramento e controle. Claro, né, você não pode criar nada
que você deixa solto e não tem nenhuma espécie de percepção do que está acontecendo com aquilo. Digamos que você decida fazer uma obra, né? Aí, pensando na sua vida pessoal. Você não vai simplesmente começar aquela obra e deixá-la solta sem ter alguém supervisionando, ou sem você dar alguma espécie de supervisão, algum monitoramento, para verificar se ela está acontecendo de maneira adequada. Igualmente, né, quando você começa ali uma rotina dentro da sua casa, na sua vida, né, você cria alguma espécie de monitoramento para verificar se está tudo seguindo conforme os seus planos. Pode ser, por exemplo, o seu planejamento financeiro para pagar aquela casa que você está construindo. Tudo bem? Porque você precisa ter dinheiro para conseguir garantir os pagamentos, por exemplo, para quem está fazendo a obra, né? Então você precisa garantir que o teu fluxo de caixa esteja funcionando bem. E a gestão desse fluxo de caixa seu, pessoa física, também é um processo, né? Assim como vai ser lá dentro de uma empresa também. Talvez você investir um bom dinheiro nas suas campanhas de marketing digital aí na sua empresa, né? E você fica pensando assim, poxa, mas será que está tendo resultado mesmo, né? Será que isso é interessante para mim? O que é que está acontecendo, né? Ou eu estou só jogando dinheiro fora? Essa pergunta te permite questionar e a partir dessa questão, a resposta dela vai ser possivelmente monitoramento, em que você vai se perguntar, né? Quanto é que está o meu custo por clique? Quanto é que está o meu custo para aquisição de clientes? Quanto é que está o meu custo por 1000 visualizações ou por 1000 impressões? Tudo bem? Essa informação é uma forma de você monitorar. Eu estabeleci um padrão, lá, por exemplo, no meu processo de planejamento e análise, né? Na minha fase, né, de planejamento e análise, eu fiz um desenho, né, um desenho que comporta esse padrão que eu quero aplicar, implementei e agora estou verificando se esse padrão está sendo seguido adequadamente, sim ou não, né? Esse questionamento vai ficar. Caso não esteja sendo seguido, você vai partir para um refinamento, que é a fase seguinte. Caso esteja sendo seguido e houve uma chance de ainda assim ser melhor, e você definiu que aquele padrão ele é bom, o que tem hoje, né? Mas que é uma forma ainda mais interessante de você fazer, você vai lá e refina também. Então, o refinamento, ele não vai tratar só coisas ruins, ele também vai tratar coisas boas que podem ser melhoradas, né? Atividades que podem ser aprimoradas aí na sua rotina, independentemente de você estar ali com um problema ou não, tá? Porque independentemente disso, você pode sempre melhorar, tá? Esse é um conceito fundamental quando a gente fala de ciclo de vida BPM, porque quando a gente vê esse ciclo aqui, já pensando em definir um padrão, né? Fiz ali uma execução de uma rotina, depois eu verifiquei se está tudo ok e vou lá e faço um refinamento. Nós automaticamente lembramos do quê? Do PDCA. Inclusive lá no CBOC, apesar de eu não ter trazido para vocês aqui a parte, né, que ele cita especificamente, se você já é lá um membro da BPMP, né, se você é um signatário da BPMP e você já teve acesso ao CBOC, você pode encontrar essa informação lá tranquilamente, que ele menciona, né, que o ciclo de vida de BPM ele é muito parecido com o PDCA, né? Inclusive, você poderia considerar o PDCA como um modelo para isso, sem nenhum problema. O que é o PDCA? O PDCA, eu não sei se já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, mas se não tiver eu vou fazer posteriormente. Ele é o ciclo de melhoria contínua proposto ali pelo Stewart, né? E que o Deming, ele começou a tornar ele mais popular ao longo do tempo, né? Então, quando o Deming ele começou a utilizar isso como um dos modelos para gestão da qualidade, ele está dizendo o seguinte, por mais que você tenha uma rotina bem aprimorada hoje, ela sempre pode ser mais otimizada. Pode ser feito mais rápido, com menos recursos, pode custar menos, pode ter menos defeitos, né? E assim por diante. Então, essa ideia do PDCA está te dizendo que você pode ser sempre melhor, né? Você já atingiu um patamar? Ok, mas você pode ser melhor do que isso. Por que você deve se simplesmente conformar com a posição que se encontra naquele momento? Tudo bem? Essa é a ideia do PDCA. Né, o P de planejar, D de do, de fazer, né, o C de checar, de fazer uma verificação, e o A de agir corretivamente, agir para melhoria. Tá? Esse é o conceito do PDCA. E esse ponto, né, essas definições que a gente tem aqui, traz uma espécie de percepção mais clara de como o BPM ele funciona, né? Porque existe uma diferença entre BPM e BPMN, vou abordar isso no outro vídeo também. Mas o BPM em si, que é a gestão de processos de negócios, né? Business Process Management, você tem nele uma forma, uma metodologia para você agir e a partir dessa metodologia criar determinados padrões. Você não traz simplesmente uma rotina dizendo o seguinte, olha, todo o processo tem que ser gerenciado assim, né? Ele não te traz essa definição. Mas apesar dele não trazer essa definição, ele fala o seguinte, independentemente da definição que você vai utilizar, você precisa melhorar sempre. Então esse é o ponto que não pode sair da sua mente.
Não adianta você ter feito aqui um super trabalho e ter corrigido um processo, implementado um checklist novo, um controle novo, um formulário novo, ou ter eliminado uma série de formulários, agora a pessoa interage de uma maneira mais fácil, o próprio cliente insere informações, você ganha tempo, a operação é mais ágil. Não adianta você só ter feito isso e não conseguir compreender como esse processo está se encaixando com o restante da organização, se ele está acompanhando a empresa adequadamente, né, ao longo do tempo. E, além disso, né, se ele está acompanhando ou não, tem um outro fator que você precisa considerar, que é, houve alguma alteração significativa no mercado que pode ter feito com que esse processo agora se torne obsoleto ou não tão interessante assim de se realizar? Entre outras N situações, lá nos slides, né, de melhoria de processo, você vai ver que eu cito pelo menos 5 pontos que são fontes de informação para você conseguir melhorar as rotinas do teu trabalho, melhorar as rotinas dos teus processos, tudo bem? Então considere isso, né, um ponto aí fundamental, né, espero que você tenha compreendido o que é o conceito do ciclo de vida de BPM, né? Ele ajuda a gente a estar constantemente aprimorando os nossos processos. E a partir desse ciclo de vida, vamos ter aí uma rotina mais otimizada, mais eficiente, mais efetiva, mais eficaz. Perfeito? Pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui. Daqui a pouquinho vou estar lançando também lá no nosso curso a versão 2 desse vídeo, né, a parte 2 desse vídeo, em que você vai, para quem é membro do curso, né, vai conseguir ver o que é que a gente utiliza como modelo mais privado, né, um modelo que eu aplico na prática, né, e é uma forma derivada dos dois, tanto do PDCA quanto do ciclo de vida BPM lá do CBOK. Eu utilizo outra versão, não utilizo nenhum desses dois aqui na minha metodologia de gestão de processos, tudo bem? É uma derivação deles, claro, né? A gente sempre deve dizer que bebe dessas fontes de excelentes referências, né? Que seja o CBOK, que seja aí no caso também o PDCA do Deming e do Stewart, tá? E vocês podem aproveitar, né, caso não tenham ainda se inscrevido, se inscrever, deixar os seus comentários aí, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixem nos comentários que eu tento responder o máximo possível. Se for uma dúvida técnica, melhor ainda, quanto mais difícil, mais interessante para a gente poder produzir um conteúdo legal para vocês. Muito obrigado pela sua atenção, espero que estejam gostando dessa série, se inscrevam, siga lá no LinkedIn também e a gente vai se falando aqui pelo YouTube. Um abraço, tudo de bom para você.